Sim, meus amores, eu estou aqui no Festival de Toronto, a convite dos organizadores do TIFF 2022. Eu vim aqui fazer uma cobertura super especial e lá no meu Instagram, no @Rafa Gomes, eu tô compartilhando tudo com vocês. Era pra estar compartilhando no TikTok também, né, gente? Mas a rede social não está colaborando comigo, tá travando toda hora, eu não consigo subir os vídeos, mas no Instagram eu tô postando tudo. E vim conversar com vocês aqui nesse vlogzinho rápido sobre os principais filmes que eu assisti até o momento. Eu tô tentando fazer esse vídeo meio que de cabeça, porque eu tô só com o meu iPhone que tá sendo usado pra gravar. Então pode ser que tenha alguma coisa aqui e ali que talvez eu esqueça, tá bom, gente? Mas eu comecei o festival, gente, assistindo a quinta temporada de The Handmaid's Tale. Pois é, assisti os 2 primeiros episódios, foi o primeiro rolê que eu tive aqui no Festival de Toronto. Gostei bastante. Como eu já falei pra vocês no meu vídeo lá da temporada anterior, que tá disponível aqui no canal, eu acho que a série tá começando a ficar muito esticada. Acho que tem muita coisa que precisa ser melhorada. Acho que já estava na hora deles anunciarem o final da série. E dito e feito, logo depois da exibição dos 2 primeiros episódios para a imprensa, eles anunciaram que a 6ª será a última temporada de The Handmaid's Tale. Glórias a Deus, porque eu acho que eles estavam indo longe demais. Gostei desses 2 capítulos e acho que vocês também vão curtir. O primeiro é um pouco mais lento, mas o segundo a coisa já começa a pegar um pouco mais de pressão. Nós começamos a ver os personagens se desenvolvendo de forma um pouco mais dinâmica. Então eu tô com umas expectativas melhores do que eu estava em relação à temporada anterior. Outra produção muito boa que eu assisti aqui, que é uma das promessas da temporada de premiações, gente, eu assisti esse filme hoje. Esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, dia 12 de setembro. Eu tô falando de The Whale, a baleia. Pois é, vocês devem ter visto o vídeo lá no Instagram, no TikTok, até mesmo no YouTube, que trazia o Brendan Fraser todo emocionado, chorando, sendo ovacionado, aplaudido de pé por 14 minutos consecutivos. Pois é, ele estrela essa nova produção do Darren Aronofsky, que se você não reconhece pelo nome, ele é o mesmo responsável pelo filme Mãe, assim como ele também é responsável... Mãe foi um filme bem polêmico, né, gente? Mas ele também é responsável por um clássico contemporâneo, que é Cisne Negro, que rendeu o Oscar para a belíssima da Natalie Portman. Pois é, no filme A Baleia a gente acompanha esse homem que é um professor universitário que dá aula de modo virtual, que tem muitas dificuldades em relação ao seu sobrepeso. Ele está definitivamente com obesidade mórbida e isso obviamente também afetou muito a sua autoestima. Ele nunca sai de casa e ele tem uma saúde muito complicada, e a gente aqui assiste esse filme que mostra o que seria a sua última semana de vida. A gente vai acompanhando ele em cada dia e quais são os dilemas com os quais ele tem que lidar. Não apenas dilemas físicos em relação a todas as dificuldades que ele tem em virtude do seu sobrepeso, mas também as dificuldades emocionais, porque agora ele vai reencontrar a sua filha, Sadie Sink, que é aqui, né, gente? Sadie Sink, vocês conhecem ela lá de Stranger Things. Pois é, ela tá aqui estrelando esse filme ao lado dele como aquela filha rebelde que é muito traumatizada por não ter tido pai durante a sua infância. Ele abandonou ela quando ela tinha 8 anos de idade para ter um relacionamento com outro homem. Ele saiu do seu casamento para poder se relacionar com outro rapaz e hoje ele ainda tá lidando com diversas circunstâncias. Esse rapaz, que era o amor da sua vida, acabou falecendo também e tudo isso acabou afetando também toda a sua qualidade de vida. Esse é um filme que ele é todo feito dentro de um único ambiente. Ele é gravado dentro da casa desse professor universitário, que todas as vezes que ele vai dar aula online, ele nunca mostra o seu rosto, porque ele vive por trás do constrangimento de todas as consequências da sua vida, principalmente em virtude do seu excesso de peso. Esse é um filme muito delicado, muito simbólico, fala muito também dos conflitos espirituais que esse homem teve por fazer parte de uma seita religiosa que se assemelha muito à Igreja Mórmon. Ali eles tentam trazer algumas coisas relacionadas à Bíblia também, mas sempre de forma um pouco mais agressiva, fazendo acusações ao Evangelho, fazendo realmente alguns apontamentos que não fazem tanto sentido. Eles tiram o texto da Bíblia fora do contexto para tentar validar algumas questões dentro do filme. Isso me incomodou? Não é a primeira vez que eu vejo isso em Hollywood, né, gente? A gente sabe que a visão do mundo em relação à Bíblia é uma visão muito distorcida e eu acho que nós cristãos estamos aqui exatamente para fazer com que isso seja mudado. Não porque há poder em nós, mas há poder em Cristo. E quando a gente vive o Evangelho da forma correta,
esse evangelho ele chega ao coração do homem, ao coração da mulher, ao coração do ser humano da forma correta. Eu falei tudo isso porque essa questão da religião é um dilema muito importante dentro do filme A Baleia, algo que não tem sido comentado pelas pessoas que tiveram a oportunidade de assistir o filme lá no Festival de Veneza. E o filme, depois de ter sido lançado lá em Veneza, ele tá chegando aqui no Festival de Toronto, teve seu lançamento aqui em Toronto. A sessão foi realmente belíssima, foi uma sessão de imprensa para membros da imprensa e membros da indústria, tava lotadaço, pensa num rolê lotado de gente, foi assim, teve muita gente que ficou de fora porque não chegou a tempo para pegar a sessão, porque essa era uma das grandes promessas, não apenas do Festival de Toronto, mas é uma das principais promessas da temporada de premiações. Dizem que o Oscar está na mão do Brendan Fraser. O que eu acho disso? Olha, eu tava falando que o Oscar antes estava na mão do Austin Butler, né, gente? E definitivamente uma indicação vai vir para o Austin Butler, porque a transformação dele aqui no papel de Elvis está sensacional. Mas o que o Brendan Fraser mostrou aqui no filme A Baleia tá fora de série. Além disso, o Brendan Fraser tem vindo numa toada de redenção, né, gente? Ele, durante muitos anos, mais de 10 anos, ele ficou bem escondido em Hollywood, ele foi definitivamente afastado da grande mídia, das grandes produções, ele acabou caindo no ostracismo muito por culpa de Hollywood mesmo, porque ele denunciou um caso de que ele sofreu uma agressão de cunho. Vocês entendem o que eu quero dizer, né, gente? Eu tô tentando limitar as minhas palavras por conta das regras do YouTube, mas vocês entenderam. Ele sofreu uma situação de abuso e aí ele, quando decidiu denunciar isso envolvia um executivo de Hollywood. Quando ele denunciou, é claro que isso acabou lhe rendendo uma retaliação e isso fez com que a carreira dele caísse demais. Então ele veio de uma carreira que no auge dos anos 90 tava ali bombando. Ele fez A Múmia, que foi realmente um dos grandes sucessos, um dos grandes blockbusters do final dos anos 90, até que de meados dos anos 2000 em diante a carreira dele foi só caindo. E hoje ele está se reerguendo, graças a Deus. Ele é um homem muito simples, muito humilde. Ele sabe o quanto ele sofreu na mão de Hollywood e hoje ele tá podendo viver um momento diferente na sua carreira e eu fico muito feliz de vê-lo aqui em A Baleia. Então a gente tem todo esse contexto que, fora toda a produção, o fato de ser um filme do Darren Aronofsky, a temporada de premiações tá sempre de olho em filmes do Aronofsky. Ele é um cara que normalmente vai parar na temporada de premiações, então fora isso a gente ainda tem todo esse background por trás de Brendan Fraser. Hollywood ama uma boa história de redenção, então é claro que quando a gente vê aqui Brendan Fraser na crista da onda, com o vídeo dele sendo aplaudido, ele super emocionado, ele tentando sair da sala de cinema, mas não deixavam de tanto que ele estava sendo aplaudido, tudo aquilo lá viralizou na internet e é claro que isso pesa muito a favor dele, né, gente? Então existe uma grande chance dele ser o vencedor do Oscar. E eu acho que entre Austin Butler e o Brendan Fraser, eu fico com o Brendan Fraser, porque eu realmente acho que a performance dele estava muito boa. É difícil porque são trabalhos muito distintos, mas o nível de dramaticidade e de entrega emocional exigido pelo papel do filme A Baleia é muito maior do que o do Elvis, porque existe uma carga psicológica ali que é pesadíssima, muito mais pesada do que a de Elvis. Então eu acho que isso pode ser um peso muito grande a favor de uma vitória pro Brendan. Acho difícil ele perder esse prêmio, mas a gente ainda tem alguns meses aí pela frente até que a gente tenha realmente o cenário mais concreto, né? Mas eu acho que ele é a grande aposta. Outro filme incrível que eu assisti aqui, gente, eu tô citando só alguns porque foram inúmeros filmes. Lá no meu Instagram você vai poder ver toda essa cobertura também. Eu vou deixar também uma partezinha de destaques lá no meu Insta pra você depois reassistir tudo que eu cobri ao longo dessa semana, desses 10 dias de evento. Mas um filme que eu amei demais, que foi um momento muito especial pra mim, foi The Fabelmans. The Fabelmans é uma cinebiografia do Steven Spielberg. É a cinebiografia do Steven Spielberg sobre o Steven Spielberg. Pois é. Ele disse que durante a pandemia, quando ele viu aquele cenário pandêmico em que muitas pessoas estavam morrendo, principalmente pessoas que já estavam na casa dos seus 60, 70 anos, ele disse que ele ficou até um pouco preocupado, porque ele já estava ali confinado dentro de casa, ele era considerado dentro do grupo de risco também pelo fato dele já ter 70 anos, se eu não me engano, e ele decidiu que já tinha chegado a hora dele finalmente fazer a sua catarse, fazer a sua cinebiografia. Ele sempre quis fazer a sua cinebiografia, sempre quis fazer um filme sobre a história da sua vida. E quando ele viu que aquele cenário pandêmico estava redefinindo o mundo,
de diversas formas, ele decidiu não esperar mais. E eu acho que ele fez a coisa sensata, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, gente? Se nós que somos mais jovens corremos risco o tempo todo, imagina uma pessoa que também já tá na casa dos seus 70 anos, já tá na melhor idade. E ele decidiu tirar o tempo da pandemia para poder roteirizar, produzir e construir The Fabelmans, que é o filme sobre a sua vida. Só que aqui, ao invés de nós estarmos falando da família Spielberg, ele não quis usar o seu sobrenome. Então ele deu nomes diferentes para os personagens. Mas tudo nesse filme é a história do Steven Spielberg. Desde a relação familiar, desde a sua criação ao lado das suas 3 irmãs também, o seu fascínio pelo cinema, a forma como ele se apaixonou pelo cinema, o casamento conturbado dos seus pais, que se divorciaram e depois já, quando eles estavam mais velhinhos, voltaram, se casaram novamente. Eu não lembro se eles se casaram de novo, mas eu sei que eles se reuniram e voltaram com a união deles, voltaram com o casamento. Então esse é um filme emocionante, é realmente uma produção extremamente catártica, traz o Steven Spielberg aqui no auge da sua vulnerabilidade, contando pra gente como foi ser um menino judeu que era rejeitado na escola, que tinha esses gostos peculiares pela arte, pelo cinema e que tentou não apenas cuidar da sua família, mas tentou se desenvolver, não apenas como uma criança, uma adolescente, um jovem, mas também se desenvolver como um artista. É um filme emocionante, o final do filme deixa a gente arrepiado, faz a gente chorar mesmo. E eu ainda tive a oportunidade de conhecer ele, porque depois da sessão ele foi lá, subiu no palco, foi uma cabine fechada só para membros da imprensa e da indústria. E ele e parte do elenco, Seth Rogen, Paul Dano, estavam lá também e todos eles compartilharam um pouco da experiência que foi fazer a cinebiografia do Steven Spielberg. Spielberg é um cara que é super honesto quando ele vai falar de todas as suas experiências do passado e ele, durante aquela entrevista, falou muito, de forma muito delicada e sensível, de cada um dos momentos que estavam relatados ali nesse filme. Vocês precisam assistir The Fabelmans. Confesso que eu ainda não sei quando que esse filme estreia, mas eu tenho certeza que esse filme vai para a temporada de premiações. Eu espero que ele receba o amor e o reconhecimento necessário, porque é, sem sombra de dúvidas, o filme mais sensível, mais particular e mais intimista da história do Spielberg. E para mim foi emocionante, foi um momento muito espiritual na minha vida, porque para mim também foi uma catarse. Eu cresci assistindo os Goonies, De Volta para o Futuro, do qual ele é produtor, também Jurassic Park, Tubarão, né, gente? Quantos filmes do Spielberg, ET, o Extraterrestre também. Eu cresci assistindo Spielberg, vocês cresceram também, porque quem é da geração dos anos 90, final dos anos 80 também, e já quase ali no início dos anos 2000, cresceu ouvindo a Rede Globo falar uma produção de Steven Spielberg. Pois é, né? Então, ele faz parte da nossa infância, ele fez parte da minha infância, então pra mim foi muito especial poder ter conhecido ele, ter visto ele compartilhar a sua história de maneira tão vulnerável, tão sensível assim. Eu fiquei emocionada, chorei, segurei as minhas lágrimas, até porque, né, gente, eu demoro muito tempo pra fazer minha maquiagem, então eu não queria estragar a minha produção, toda a minha produção pra essa cobertura. Mas, além disso, eu assisti outro filme que é também a grande promessa de 2022. Não é um filme que talvez tenha muitas chances na temporada de premiações, mas como ele é uma sequência de um filme que foi indicado ao Oscar, eu acho que ele tem chance de retornar sim. Vamos ver como é que vai estar essa disputa logo no início de 2023. Eu estou falando de Glass Onion, a Knives Out Story. Pois é, vocês se lembram, talvez vocês não se lembrem, mas em 2019 eu estava aqui no Festival de Toronto, cobrindo também o Festival de Toronto, e pude assistir a premiere mundial de Entre Facas e Segredos. Naquela época, ninguém sabia o que esperar desse filme, a gente tinha aquele elenco colossal, encabeçado pelo Daniel Craig e, gente, uma pancada de atores ali, né? Temos Chris Evans, temos a Ana de Armas, temos também a Toni Collette. É um elenco ali que pra dar e vender, gente, um elenco caríssimo. E quando eu assisti aquele filme foi uma surpresa incrível pra mim, uma produção da Lionsgate, né, que é uma divisão da Warner, é uma parceira da Warner Brothers. Fez um grande sucesso, fez um sucesso enorme nos cinemas, foi parar na temporada de premiações também e acabou ganhando uma sequência, né? Só que aí a gente teve a pandemia e 3 anos se passaram e agora Daniel Craig e o seu personagem Blanc, que é um inspetor super particular e bem peculiar, está de volta agora para tentar desvendar um novo mistério. E, gente, Glass Onion supera tudo. Pra mim, aquele filme foi
E é impressionante, eu assisti esse filme hoje, no dia que esse vídeo está sendo gravado, na segunda-feira, dia 12 de setembro, e eu fiquei apaixonada. Foi um filme sensacional. Pensa num filme bem dirigido, o tom do humor de Glass Onion é impecável, gente. A comédia funciona muito bem, nós temos cenas que são extremamente eletrizantes, o dinamismo do roteiro é incrível, é um roteiro que funciona, flui muito bem, e embora seja um filme longo, você não percebe o tempo passar, porque a trama, ela escalona, ela tem várias reviravoltas, e tudo construído de forma muito original. Rian Johnson, que assinou o roteiro e a direção, ele assinou o roteiro e a direção do primeiro filme, e ele tá de volta aqui, e ele conseguiu não apenas aprimorar o personagem do Daniel Craig, mas ele já consegue solidificar o personagem Blanc como realmente um novo ícone dos cinemas. A gente tem aí o John Wick, do Keanu Reeves, e eu acho que a gente tem agora o Blanc, que é o personagem do Daniel Craig, que promete ter uma vida longa nos cinemas dentro dessa franquia de Entre Facas e Segredos. É claro que a expectativa é que num terceiro possível filme ele assuma, obviamente, um caso diferente. Mas o que Glass Onion mostrou pra nós é que não apenas o personagem é maior do que a história de Entre Facas e Segredos, como ele é bom o bastante pra se sustentar a longo prazo. E é isso que Hollywood quer, né, gente? E a Netflix desenvolveu essa sequência, então o filme foi da Warner Brothers, da Lionsgate, para as mãos da Netflix, e Glass Onion estreia no dia 23 de dezembro, gente. Vocês têm noção que eu vou ter que esperar até dezembro para vocês poderem assistir esse filme? Não é fácil não, viu? Mas é um perrengue bom também, né? Pessoal, esses são apenas alguns dos filmes que eu citei pra vocês. Eu assisti muita coisa boa ao longo desse festival. Eu ainda não terminei minha cobertura, então obviamente que ainda vai ter coisas legais pra eu assistir também. O último filme que eu assisti antes de gravar esse vídeo foi Empire of Light, Império da Luz, que é um novo drama incrível do Sam Mendes, que é o mesmo responsável pelo drama de guerra 1917. Quem não se lembra desse filme de guerra que foi eleito um dos melhores filmes do gênero dos últimos anos, não é? Ele dirigiu Império da Luz, que ainda traz Olivia Colman e Colin Firth como os protagonistas. É um filme belíssimo, que é bem metalinguístico, acompanha a história de uma mulher que trabalha há muitos anos em um cinema, mas nunca sentou para assistir um filme dentro daquele lugar onde ela trabalha todos os dias. Ela é uma mulher depressiva que tem diversas questões emocionais muito doloridas, e quando ela conhece um rapaz mais jovem, a sua percepção sobre a vida começa a mudar, mas é claro que nem tudo é tão simples assim. Então esses são alguns dos filmes que eu assisti. Lá no meu Instagram eu tô compartilhando tudo com vocês. Eu ainda volto pra gente falar sobre outras coisas também, viu, gente? Teremos vídeo específico sobre os principais filmes que eu assisti. Teremos vídeo de análise de A Baleia, teremos de Glass Onion também, teremos de The Fabelmans. Então fica tranquilo que a gente ainda não acabou esse rolê não. E eu ainda vou assistir Woman King essa semana, viu? Mulher Rei, o filmaço da Viola Davis. Vou assistir esse filme e também teremos vídeo específico só sobre essa produção. Continue aqui comigo porque tem muita coisa legal. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomes. Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau!